Bom, pessoal, agora nós vamos dar início, então, à nossa oitava aula teórica de citologia e hoje o nosso enfoque vai ser o citoesqueleto. Então, nós vamos discutir o que é o citoesqueleto, como ele é constituído, qual sua função, onde que ele se localiza na célula, tá? Então, para isso, eu coloquei uma imagem a seguir. Essa imagem ela é representativa do que é o citoesqueleto. Então, na imagem A, que se encontra à esquerda, vocês podem ver um desenho, né, uma figura representativa, enquanto na imagem B foi uma imagem obtida por microscópio de fluorescência, então foi utilizado um corante marcador específico do citoesqueleto, e essa imagem foi obtida através de microscopia de fluorescência. Tá? A imagem está em branco e preto, mas foi utilizada a microscopia de fluorescência. Então, como vocês puderam observar na imagem anterior, qual que é o aspecto do citoesqueleto, né? Ele é como se fosse um emaranhado de fios, digamos assim, que encontra-se disperso no citossol da célula. O citoesqueleto ocorre em todas as células de todos os seres vivos, em todos os tipos celulares? Não. O citoesqueleto ele vai ocorrer única e exclusivamente nas células dos seres eucariontes. Então, vegetal, né, as células animal, vegetal, protozoários. Mas vocês lembram que a gente já discutiu numa aula específica sobre os procariontes que eles são desprovidos de citoesqueleto. Então, eles não apresentam esse emaranhado de filamentos dispersos no seu citossol. Os seres procariontes, por não terem um citoesqueleto, vocês lembram o que eles dispõem para manter seu formato e suporte celular? Nos seres procariontes, como por exemplo a bactéria, por fora da membrana plasmática existe uma estrutura chamada de parede celular, que tem como função garantir o formato, sustentação e proteção dessa célula, já que eles não têm citoesqueleto, diferente do que ocorre nos seres eucariontes, né? Em cujas células, no citossol, nós vamos ver essa estrutura desse citoesqueleto que tem esse aspecto de emaranhado de fios, que no caso, emaranhado de filamentos proteicos. Tá, então vamos definir, né, aonde se encontra esse citoesqueleto. Então, o que é o citoplasma, que a gente já conversou numa aula anterior? O citoplasma, o correto para essa designação, o citoplasma ele se refere ao espaço que existe entre o núcleo e a membrana celular, enquanto que esse citoplasma ele vai ser preenchido por uma matéria semifluida que pode receber diferentes designações. Então, ela pode ser designada como citosol, citossol, matriz citoplasmática ou hialoplasma. Então, numa célula eucarionte, nós vimos que ela é constituída por um núcleo, que tem um material genético no seu interior, o citossol, que é delimitado pela membrana plasmática. Então, esse espaço que existe entre núcleo e membrana plasmática recebe a designação de citoplasma, e esse espaço vai ser preenchido por essa matéria fluida que pode ter essas diferentes designações que consta aqui no slide que eu já mencionei para vocês. Citosol, citossol, matriz citoplasmática e hialoplasma. Como que esse citossol ele é constituído? Basicamente por água, e ele ocupa 70% do volume celular. Então, é basicamente água e água contendo, diluída ou não, contendo algumas partículas dispersas, que nós vamos ter íons, aminoácidos, precursores de ácido nucleico. Nós encontramos no citossol organelas mergulhadas dentro desse citossol e alguns depósitos intracitoplasmáticos em algumas células específicas. E além disso, mergulhado nesse citossol, nós também vamos ter o citoesqueleto. O que é o citoesqueleto? O citoesqueleto nada mais é do que filamentos proteicos. Então, em outras palavras, o citoesqueleto ele é constituído por proteínas com aspectos filamentoso e tubular. Quais são os tipos de filamentos proteicos que constituem o citoesqueleto? Nós temos os microfilamentos, ou também chamados de filamentos de actina, os microtúbulos, que são constituídos por uma proteína específica chamada tubulina, e os filamentos intermediários.
Os filamentos intermediários, eles recebem essa designação porque ele tem um diâmetro intermediário aos filamentos de actina e aos microtúbulos. Os filamentos intermediários, eles são constituídos por uma variedade de proteínas mais fibrosas, tá? Então, assim, cada um desses filamentos proteicos vão ser constituídos por um tipo específico de proteína que nós vamos ver mais adiante com o caminhar da aula. Então, essa é a constituição básica do citoesqueleto. Então, aqui nessa imagem está representando o que nós já dissemos no slide anterior. Nós temos aí a membrana plasmática, né, mais externa, e a carioteca mais interna. Todo espaço é chamado de citoplasma, ele é preenchido pelo citossol. E vocês veem mergulhado aí no citossol algumas organelas que estão representadas nessa imagem. Nós temos a mitocôndria, o retículo endoplasmático e um emaranhado de filamentos proteicos. Entre eles, em azulzinho ali está sendo indicado o microtúbulo, aí nós temos filamentos intermediários e os filamentos de actina. Então, como função primordial, a função primordial do citoesqueleto é o formato e sustentação, manter o formato e sustentação da célula. Então, uma das principais funções mais importantes do citoesqueleto é esse: garantir formato e sustentação para a célula. Então, basicamente, o citoesqueleto ele é uma rede intrincada, né, um emaranhado de filamentos proteicos que tem como função básica, que a gente já falou, que é manter a sustentação da célula, ou seja, garantir sua integridade estrutural. Então, o citoesqueleto ele vai estabelecer, modificar e manter o formato da célula. Alguns dos filamentos proteicos que constituem o citoesqueleto também estarão implicados na movimentação de organelas dentro da célula. Por quê? A célula, gente, o ambiente intracelular não é um ambiente estático, muito pelo contrário, ele é um ambiente dinâmico. Então, as organelas estão sempre mudando de posição conforme as necessidades da célula. Essa mudança, esse movimento de organelas dentro da célula, ele é guiado por esses filamentos proteicos que constituem o citoesqueleto. Processos de contração celular. Por exemplo, a fibra muscular, né? O que garante que nós consigamos realizar os nossos movimentos, caminhar, se dá por meio da contração e relaxamento das fibras musculares que constituem a nossa musculatura. E isso só é possível, essa contração e relaxamento da fibra muscular só é possível devido à presença desses filamentos do citoesqueleto que participam desse processo de contração e relaxamento e que nós vamos ver mais adiante. E também alguns desses filamentos proteicos que constituem o citoesqueleto guiam o deslocamento de organelas no seu interior e acomodam as organelas dentro do citoplasma. Então, a célula, o ambiente intracelular não é estático. Está sempre havendo modificações, deslocamento de moléculas de organelas no seu interior. Então, aqui, essa imagem, ela só está representando mais uma vez para vocês os tipos de filamentos proteicos que constituem o citoesqueleto. Então, nós temos os microtúbulos, que são constituídos por dímeros de tubulina, que vai ser a última imagem, né? Os microtúbulos estão representados pela última imagem que encontra-se no canto inferior direito do slide. Nós temos os filamentos de actina, que está representado pela primeira imagem no canto inferior esquerdo aqui do slide, e os filamentos intermediários no meio das duas imagens. Então, notem o aspecto desses filamentos proteicos. Notem que o filamento intermediário, ele recebe essa designação porque ele tem justamente um diâmetro intermediário entre o filamento de actina e os microtúbulos. E notem que a constituição de cada um desses filamentos ela é distinta. E isso vai estar implicado nas suas funções dentro da célula também. Então, nós vamos ver isso mais adiante. Aqui, gente, nesse slide, está representado as imagens, né, numa maior dimensão para vocês observarem a constituição.
Então, a primeira imagem seria dos microfilamentos ou filamentos de actina, que são constituídos por unidades de actina, né? Pela proteína chamada actina. Abaixo, na segunda imagem, nós temos os microtúbulos formados por dímeros de tubulina, que nós vamos ver mais adiante. E o que acontece? Os microfilamentos e os microtúbulos, eles estão implicados tanto em manter a integridade estrutural, também estão implicados no processo de contração celular e no processo de movimentação de organelas dentro da célula. Já os filamentos intermediários, que é esse último aqui, que eu já comentei com vocês, que os filamentos intermediários são constituídos por uma grande variedade de proteínas fibrosas, os filamentos intermediários, eles têm única e exclusivamente a função de sustentação e manutenção do formato celular, ou seja, os filamentos intermediários não participam de processo de contração celular e nem de deslocamento de organelas. Então, só esses dois primeiros aqui, filamentos de actina e microtúbulo, que vão participar, além da manutenção da estrutura celular, do movimento de organelas e contração. Para o deslocamento de organelas, o citoesqueleto, ele na realidade, os filamentos proteicos que constituem o citoesqueleto, na realidade ele vai servir de guia, de base, para que organelas, com auxílio de outras proteínas chamadas de proteínas motoras, consigam se deslocar. Então, eu vou aumentar aqui. Então, os filamentos proteicos, né, que nós vimos ali, os filamentos de actina e os microtúbulos, eles vão servir de guia, de base, como se fosse uma estrada, para que as organelas caminhem auxiliadas por meio de uma proteína motora. Então, no caso, nós teríamos para o deslocamento de organelas dentro da célula, as proteínas dineína e cinesina, que se associam aos microtúbulos e às organelas vesículas, possibilitando esse trânsito no interior da célula. Então, vocês conseguem observar isso aqui nessa imagem. Então, na base aqui, ó, servindo de guia, a gente tem o microtúbulo. Essa proteína que encontra-se na imagem, né, se ligando ao microtúbulo e à organela, é uma proteína motora, que no caso pode ser uma dineína, uma cinesina. Nós vamos ver a diferença entre essas duas mais adiante. E ela usa como base o microtúbulo para movimentar a organela. Mais adiante, eu vou deixar disponível nesse vídeo um link, nessa aula, né, um link de um vídeo para vocês acessarem que mostra um resumo a respeito da estrutura do microtúbulo, suas funções e mostra justamente esse processo de deslocamento de organelas a partir dos microtúbulos. E existem também outros processos de deslocamento, de contração celular, que necessita de outras proteínas além daquelas que constituem o citoesqueleto. No caso, por exemplo, das fibras musculares, que eu comentei com vocês, que ocorre a contração e relaxamento, um dos principais filamentos proteicos do citoesqueleto implicados na contração e relaxamento da fibra muscular é o filamento de actina. Só que ele não trabalha sozinho. Para que haja contração muscular, esse filamento de actina precisa trabalhar com outro filamento proteico complementar, que no caso seria a miosina. Então, na parte específica dos filamentos de actina, nós também vamos discutir os filamentos, né, proteicos de miosina. Bom, então vamos começar falando dos microtúbulos. O que são esses microtúbulos? Então, os microtúbulos, eles são estruturas proteicas cilíndricas, longas, que, como eu já disse, estão dispersas no citoplasma. E esses microtúbulos, eles são formados por dímeros de tubulina. O que é um dímero? Dímero é uma molécula formada por duas unidades. Cada unidade seria um monômero. Então, nós temos dois monômeros de tubulina que se juntam para formar um dímero de tubulina. Então, um dímero proteico da proteína tubulina. Ele é um dímero, na realidade ele é um heterodímero, porque ele é constituído por uma proteína chamada tubulina alfa e uma tubulina beta. Então, como ele é constituído por duas tubulinas distintas, ele é um heterodímero. Então, o microtúbulo, ele é constituído por diversas repetições desses heterodímeros de tubulina. Então, vejam só aqui na imagem, né, o que seria o heterodímero de tubulina e olhem aqui o microtúbulo. Ele é constituído
por uma repetição desses heterodímeros de tubulina, tá? E assim, os microtúbulos, eles estão em constante reorganização no citoplasma. Então, eles também apresentam um dinamismo, tá? Então, eles estão sempre se recompondo, os microtúbulos estão sempre se recompondo através de um processo que a gente chama de polimerização e despolimerização, que eu vou mostrar nos próximos slides. Então, olhem esse slide aí. Notem que nós temos, então, um microtúbulo e notem que ele tem duas extremidades. E o que vai acontecer? O microtúbulo, para manter, né, sua estrutura, ele está sempre, ele possui uma extremidade onde ele está sempre se desfazendo, enquanto outra extremidade está sempre se refazendo. Então, notem que está entrando dímeros de tubulina por uma extremidade, que nós chamamos de extremidade positiva, enquanto está saindo dímeros de tubulina da outra extremidade, que nós chamamos de extremidade negativa. Esse é o processo de polimerização e despolimerização. Polimerização é a entrada de dímeros de tubulina na extremidade positiva do microtúbulo para reconstituir esse microtúbulo, e a despolimerização é a saída dos dímeros de tubulina da extremidade negativa do microtúbulo. Então, aqui seria a despolimerização. O que acontece? Para o microtúbulo manter, né, o seu tamanho ali, esse processo de polimerização e despolimerização sempre está ocorrendo de maneira equilibrada. Porém, existem momentos específicos em que a célula precisa alongar esse microtúbulo ou reorganizar esse microtúbulo, reduzir ou alongar. Nesses momentos, ocorre um desequilíbrio entre esses processos de polimerização e despolimerização para que a célula consiga ou alongar esse microtúbulo ou encurtar. Então, para o microtúbulo manter o seu tamanho, é necessário que haja um equilíbrio entre esses processos de entrada e saída de heterodímeros de tubulina. Agora, existem situações específicas em que a célula precisa encurtar ou aumentar esse microtúbulo. Aí é necessário que ocorra um desequilíbrio nesses processos de polimerização e despolimerização, que nós vamos ver em que situações específicas vai ocorrer esse desequilíbrio. Então, notem aqui essa imagem representando o que eu já disse anteriormente a respeito do processo de polimerização e despolimerização. Então, notem aqui. Então, o microtúbulo ele apresenta duas extremidades, a extremidade positiva e a extremidade negativa. Então, plus end, extremidade positiva, minus end, extremidade negativa. Notem que o dímero de tubulina ele entra pela extremidade positiva, enquanto está entrando o dímero de tubulina pela extremidade positiva, pela extremidade negativa está saindo dímero de tubulina. Então, o microtúbulo está sempre passando por processos de polimerização e despolimerização. E, consequentemente, no citossol sempre vai ter dímero de tubulina, tá? Então, sempre vai ter disponível ali no citossol dímeros de tubulina, porque está sempre ocorrendo esse intercâmbio constante de dímeros de tubulina que estão disponíveis no citossol e o microtúbulo. Tá ok? Bom, esse microtúbulo ele cresce do nada? Não, gente, a célula apresenta uma organização. Então, essa polimerização dos microtúbulos sempre vai ocorrer a partir de um centro organizador dos microtúbulos que nós chamamos de centrosomo. Então, tanto na célula eucarionte, né, animal, quanto vegetal, existe uma área específica na célula que recebe a designação de centrosomo, onde vão ficar contidos as extremidades positivas dos microtúbulos. Então, os microtúbulos eles sempre vão se reorganizar a partir dessa região chamada centrosomo que encontra-se representada nessa imagem aqui, tá ok?
Bom, na célula animal, no centrossomo, sempre vai existir um par de centríolos, tá? O centríolos ele é uma organela, né, constituída por filamentos proteicos perpendiculares, e esses centríolos na célula animal estão implicados nesse processo de reorganização do microtúbulo a partir do centrossomo. Agora, na célula vegetal, na maioria das células vegetais, não existe centríolo nos centrossomos. Existem alguns vegetais inferiores que têm, mas a maioria das células vegetais não. Esses centríolos, na realidade, eles vão estar implicados, então, no processo de ancoragem e organização dos microtúbulos a partir dos centrossomos, em especial na célula eucarionte animal. E o que são esses centríolos que eu falei para vocês que ocorrem na célula eucarionte animal? Então, eles são estruturas cilíndricas, também constituídas por proteínas, por microtúbulos que estão dispostos perpendicularmente, né? E, assim, não se sabe ao certo como que ocorre essa participação dos centríolos nesse processo de reorganização dos microtúbulos. Mas o que se sabe é o seguinte, que, por exemplo, esses microtúbulos, eles vão participar do processo de divisão celular. O que acontece no processo de divisão celular? Nós temos uma duplicação desses centríolos, então nós vamos ter duas áreas daí, né? Dois centrossomos, dois centríolos que vão migrar para polos opostos das células, e a partir desses centríolos duplicados, né? No processo de divisão celular, a partir desses centríolos vai ocorrer a emissão, o crescimento dos microtúbulos para que eles se juntem ao material genético e, ao fazer a tração, separem esse material genético. Então, o centrossomo, o centríolo estão implicados nesse processo de formação do fuso mitótico e meiótico, que é constituído pelos microtúbulos, que tem como função se ligar aos cromossomos e tracionar para fazer a divisão deles no processo de divisão celular. Os centríolos também participam da reorganização dos microtúbulos para a formação de flagelos e cílios em células específicas, e também participam da organização dos microtúbulos, isso numa célula eucarionte animal. Aqui, gente, eu vou disponibilizar também para vocês no link dessa aula, na descrição dessa aula, o link desse vídeo, que ele mostra a instabilidade dos microtúbulos. Eles mostram, então, aquele ponto que encontra-se mais brilhante, né, seria o centrossomo com centríolos, e a partir dali vocês conseguem ver a emissão de microtúbulos que estão sempre se reorganizando, aumentando ou diminuindo de tamanho, sempre a partir dessa região que é o centrossomo, que na célula animal tem o centríolo. Aí, como esses microtúbulos estão implicados em divisão celular, em formação de flagelos, cílios, acaba que o centríolo e o centrossomo também estarão implicados nesse contexto, que eu já disse anteriormente. Bom, então qual que é a função desse microtúbulo? Desses microtúbulos, porque nós temos vários no citoplasma, tá? Nós temos vários microtúbulos constituindo o citoesqueleto. Então, esses microtúbulos, eles vão estar implicados, que nem a gente já disse, na manutenção do suporte e formato celular, na organização do citoplasma. Eu acabei de dizer também, comentar com vocês, que eles estão implicados no processo de separação dos cromossomos, seja na mitose ou na meiose. Eles vão participar do transporte de vesículas e organelas, né, servindo como guia para aquelas proteínas motoras fazerem o transporte dessas vesículas e organelas, e também vão participar do processo de movimentação celular por constituírem cílios e flagelos. Então, nos próximos slides eu vou discutir mais em detalhes cada uma dessas funções dos microtúbulos. Então, a implicação dos microtúbulos no processo de divisão celular, seja na meiose quanto na mitose. O que é a meiose, né? O que é o processo de divisão celular? Então, no processo de divisão celular, nessa primeira imagem aqui, nós temos uma célula que está em repouso, intérfase. Então, seu material genético encontra-se descondensado, na forma de cromatina.
Quando essa célula vai se dividir, esse material genético se condensa formando o cromossomo, certo? Então, nós temos já o material genético, o DNA, duplicado e condensado formando o cromossomo. E daí agora a célula precisa se dividir, certo? Ela precisa, no processo de divisão, distribuir esses cromossomos entre as células filhas que vão ser formadas. Para que haja distribuição desses cromossomos, precisa haver uma atração, né? Precisam haver microtúbulos que vão se prender a esses cromossomos e tracioná-los para eles se separarem. Então, nesse processo de divisão, nós vamos ter a duplicação dos centríolos que migram para polos opostos das células. A partir desses centríolos e centrosomos, vai haver a recomposição, a reorganização dos microtúbulos, que vão formando o que nós chamamos de fuso meiótico ou mitótico, que vão se ligar aos cromossomos, e esses microtúbulos, ao se contrair, vão tracionar esses cromossomos para os polos opostos das células, né, para dar origem, então, às duas células filhas. Então, é exatamente o que está sendo representado aqui, ó. Nós temos a duplicação dos centríolos, dos centrosomos, e daí vocês veem a emissão dos microtúbulos para se conectar com os cromossomos que vão ser separados. Então, aqui a gente vê a participação dos microtúbulos no processo de divisão celular. Então, esse outro slide é resumindo tudo que eu falei com uma imagem representativa, né? Onde mostra novamente os microtúbulos participando desse processo de divisão celular, com duplicação dos centríolos, centrosomos. A partir desses centríolos, vocês notam ali a emissão dos microtúbulos que se ligam aos cromossomos e tracionam para separar cada cromossomo para as células filhas que vão ser originadas. Aí, o que acontece? No final da divisão celular, né? O que a gente vai ter? Ocorreu a atração dos microtúbulos, os cromossomos foram para polos opostos da célula e, ao final, vai ocorrer um estrangulamento ali do citoplasma na célula eucarionte animal e, ao final, nós vamos ter cada célula filha contendo um centrosomo com centríolo e, após a divisão celular, esses microtúbulos vão se reorganizar na célula para exercer outras funções. Tá? Então, é formada uma nova rede microtubular após a divisão celular. Bom, com relação ao movimento de vesículas e organelas, nós vimos que os microtúbulos têm uma participação muito importante, porque que nem vocês podem observar nessa imagem, o microtúbulo ele serve como referência, como guia, para que proteínas motoras consigam transitar com organelas ou vesículas por esse microtúbulo. Então, o transporte dessas organelas e vesículas guiadas pelos microtúbulos depende de proteínas motoras e nós temos dois tipos. As cinesinas, que vão transportar essas organelas da extremidade negativa para a positiva do microtúbulo, e as dineínas, que fazem o trânsito contrário, transportam essas organelas e vesículas da extremidade positiva e negativa. Então, essa é a diferença entre essas duas proteínas. Elas têm a mesma função, transporte de organelas e vesículas, utilizando o microtúbulo como guia, só que elas transportam essas estruturas em sentidos opostos. Então, aqui, notem essa imagem representativa, né? Nós temos o microtúbulo servindo como guia para que as proteínas motoras que encontram-se ligadas a uma vesícula, e no caso, por meio de um receptor, façam o transporte dessa vesícula. A adeneína, notem a setinha em cinza, ela está transportando essa vesícula da extremidade positiva em direção à negativa, enquanto que a quinesina está transportando a vesícula da extremidade negativa em direção à positiva. Então, a setinha cinza ela está indicando a direção do trânsito dessas proteínas. Além disso, né, então, além dos microtúbulos estarem implicados no processo de divisão celular, trânsito de organelas e vesículas, ele também é responsável pelo ajuste, né, pelo posicionamento, por acomodar na realidade todas as organelas que encontram-se dispersas no citoplasma, no citossol. Então, notem aqui, né, nós temos os microtúbulos associados com os outros filamentos proteicos que eles garantem, né,
que as organelas se acomodem dentro do citosol. Além disso, os microtúbulos eles vão participar da formação, né, e movimentação de cílios e flagelos. Nós já vimos na aula anterior de especializações da superfície celular do que são os cílios e flagelos. Então, os cílios representados nessa imagem aqui são filamentos, né, são projeções da membrana citoplasmática sustentados pelo citoesqueleto, no caso, sustentados pelos microtúbulos, que se organizam. Vocês lembram qual que era a organização dos filamentos proteicos que garante a sustentação dos cílios e flagelos? Se organiza na forma de axonema. Então, aqui nós temos a representação dos cílios, que são mais finos, numerosos, curtos e têm mobilidade. Onde que ocorrem os cílios, né? Nós temos os cílios nas células do epitélio do sistema respiratório, no oviduto, do sistema reprodutor feminino. E o flagelo, o que é o flagelo? O flagelo ele é um filamento único e longo que nas células eucariontes, nos seres eucariontes animal, vai ocorrer única e exclusivamente no espermatozoide. Então, ele é um filamento longo, que tem mobilidade, que também nada mais é do que uma projeção da membrana plasmática sustentada pelo citoesqueleto. Então, o principal filamento proteico do citoesqueleto implicado na sustentação de cílios e flagelo são os microtúbulos. Então, os microtúbulos, né, eles vão se organizar dessa forma. Nós temos microtúbulos periféricos e centrais que se associam a outras proteínas, formando essa estrutura de axonema. E é essa organização desses microtúbulos que confere aos flagelos e cílios a motilidade, mobilidade. Então, aqui eu tinha, na nossa aula, né, presencial, eu tinha colocado um vídeo que representa, que resume tudo isso que eu discuti a respeito de microtúbulo para vocês. Então, eu vou deixar na descrição dessa aula o link de acesso a esse vídeo. Assistam, porque vai facilitar muito a compreensão de tudo que eu falei, desde polimerização, despolimerização e funções do microtúbulo.